Amém, graça e paz a todos vocês. Ok, 2 ou 3 ouviram. Graça e paz a todos, amém, bom dia. Às vezes quando as crianças saem, a gente fica a observá-las, não é? É tão bom, não é? Isso é a vida da igreja, na verdade, isso é bom, não é? Amém. Nós vamos compartilhar a palavra nesta manhã e eu gostaria que você pudesse, nesta hora, fechar os seus olhos e que nós pudéssemos pedir que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações através da sua palavra, que é poderosa, amém? Aleluia, obrigada, Deus, por nós podermos subir à tua casa nesta manhã. Louvamos-te, ó Deus, porque o Senhor já tem ministrado aos nossos corações. Louvamos-te, ó Deus, porque sabemos que o teu Espírito está neste lugar. Pai, que o Senhor já tem agido, que o Senhor já tem feito coisas, Pai, durante o louvor. Ó Pai, nós queremos que o Senhor vai continuar a fazer, Pai, durante a tua palavra. Queremos, Pai, que o Senhor vai continuar a fazer durante orações e tempo de ceia que teremos aqui. Pai, não só aqui, mas também com as crianças, Pai, que o Senhor venha tocar e avivar o coração, Pai, de cada um de nós. É isso, Pai, que nós oramos. E fala, Pai, poderosamente através desta tua palavra, que é a verdade. É o que nós oramos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bem-vindos vocês que estão aqui, que nos visitam nesta manhã. Que Deus possa abençoar as vossas vidas. E eu gostaria de falar exatamente nesta manhã a respeito do poder da palavra. A respeito do poder desta palavra que nós temos nas nossas mãos. Eu gostaria que nós pudéssemos abrir em Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. E do versículo 21 até ao versículo 25. Nesta minha versão, posso ler até ali. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e o cúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Então eu gostaria que nós pudéssemos entender, nós vamos voltar lá para o versículo 21, o poder que há nesta palavra. Nós precisamos entender o valor que há nesta palavra. Não são apenas palavras, não são apenas coisas escritas em um livro. Ela é a palavra de Deus, ela é o que Deus já disse para as nossas vidas. É a direção de Deus para as nossas vidas. Veja que no versículo 21, mais para o final, ali a partir no final da terceira frase, diz a palavra em vós implantada. Ela é o quê? Ela é poderosa. A palavra em vós implantada, a qual é o quê? Poderosa. Esta palavra é poderosa para salvar a nossa alma. Então, vamos entender, a primeira coisa que nós precisamos entender, esta palavra não são apenas palavras escritas. Não é apenas alguém que pegou uma caneta e escreveu, são palavras inspiradas por Deus, aquilo que o Senhor falou a respeito das nossas vidas, direções, coisas que o Senhor trouxe para nós. E esta palavra, ela é poderosa, é a palavra que diz. Esta palavra que é implantada, que é enxertada, que ela é colocada nos nossos corações, ela é poderosa para nos salvar. Agora veja no versículo 22 o que diz a palavra. Tornai-vos, pois, o quê? Praticantes. Nós precisamos nos tornar praticantes desta palavra. Não é só ouvir,
Não é só vir aqui na igreja, nos lares de paz, e ouvir aquilo que está a ser falado, ou até mesmo ouvir, muitas vezes, aquilo que nós próprios estamos a ler, seja no nosso interior, seja em voz alta. Não é só ouvir e não praticar. Veja o que é que a Bíblia diz. Tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Não venham só para ouvir, porque o que é que a palavra diz quando nós somos apenas ouvintes da palavra? Nós estamos a enganar a quem? Aqueles que estão à nossa volta? Nós estamos a enganar os líderes, nós estamos a enganar o nosso líder de lar de paz, o nosso cônjuge, os nossos filhos. São eles que nós estamos a enganar? A nós mesmos nós estamos a enganar. Se nós ouvimos, mas nós não praticamos, é a nós mesmos que nós estamos a enganar. Então nós precisamos de ouvir, nós precisamos de praticar, nós precisamos de obedecer, nós precisamos de cumprir, nós precisamos de fazer o que esta palavra diz. Veja que em Mateus, no capítulo 7, o versículo 24, a Bíblia diz que todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a quê? A um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele está firme. A rocha é uma coisa forte. A nossa rocha é Jesus. Então, aquele que ouve e que pratica está firme sobre a rocha. Vamos voltar lá no versículo 25 de Tiago. A Bíblia diz que o homem ou a mulher ou aquele que considera atentamente, a minha versão diz o homem ou a mulher que observa atentamente. O homem ou a mulher que faz o quê? Observa atentamente. De que forma é que nós precisamos de observar esta palavra? Atentamente. Agora veja o que é que a palavra diz. A lei perfeita que traz liberdade. Aquele que considera atentamente na lei perfeita. Que tipo de lei é esta? É uma lei que falha? É uma lei perfeita. E o que é que esta lei traz para a nossa vida? Continua ali a falar. É uma lei que traz liberdade. Você veja ali na frase, aquele que considera atentamente, aquele que observa com atenção aquilo que esta palavra diz, aquilo que esta lei diz, esta lei que é perfeita, esta lei que traz liberdade às nossas vidas. E veja que a palavra continua a dizer, e que nela persevera, e que nela continua firme, continua a praticar. O que é que a palavra diz? No final do versículo. Aquele que persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Será feliz naquilo que fizer. Você crê que a palavra de Deus é verdade? A palavra diz, a tua palavra é a verdade. E é isso que a palavra fala. Aquele que ouve, aquele que observa atentamente, aquele que pratica, que continua a praticar. Tem uma outra versão que diz, será muito abençoado em tudo o que fizer. A palavra de Deus é a verdade, ela não mente. Então nós precisamos de ler, nós precisamos de continuar a ler, nós precisamos de meditar, nós precisamos de estudar. E digo mais, nós precisamos de declarar essas palavras de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, sobre o nosso trabalho, seja qual for a área da nossa vida, nós precisamos de declarar essas palavras, porque essas palavras são a verdade. A tua palavra é a verdade. Você pode dizer isso comigo? Diga isso ao Senhor. Senhor, a tua palavra é a verdade. Mas como é que nós podemos declarar essa palavra, essa verdade sobre a nossa vida, se nós não lemos? Se nós não observamos atentamente o que ela diz? Se nós não praticamos isso sobre a nossa vida, como é que nós vamos declarar? Então nós precisamos de ler. Porque quando a palavra é lida, ela gera fé no nosso coração. Você concorda comigo?
Quando a palavra é lida, ela gera fé no nosso coração. Quantas vezes nós estamos a precisar daquela dose de fé, não é verdade? E nós vamos para a palavra e nós começamos a ler as promessas que Ele tem para nós. As verdades que a palavra dele contém. E o nosso coração, a nossa mente começa a ser cheio de fé. Então, nós precisamos de ler para que o nosso coração se encha de fé. A palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir. A fé, ela vem quando nós ouvimos, mas ouvimos qualquer voz. A palavra diz que nós temos fé, que fé é gerada no nosso coração quando nós ouvimos a palavra de Deus. São estas verdades que nós precisamos de começar a observar atentamente. São estas verdades que nós precisamos de começar a tomar atenção. É esta voz que nós precisamos de começar a prestar mais atenção, mais do que outras vozes que muitas vezes querem falar no nosso ouvido. São estas palavras, não são as vozes de pessoas, não são as vozes, muitas vezes até do nosso pensamento, do nosso sentimento. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Muitas vezes os nossos sentimentos vêm para nos enganar, mas que nós possamos nos agarrar nesta palavra, que a palavra de Deus é a verdade. Sabe, há momentos que a nossa alma, o que ela precisa de ouvir, não é a voz, talvez, da nossa melhor amiga, do nosso melhor amigo. Há momentos que a nossa alma, ela não precisa de ouvir outras vozes. Há momentos que a nossa alma, a única coisa que ela precisa é de ouvir as verdades que estão contidas na palavra de Deus, tomar posse delas e viver essas verdades que o Senhor já falou sobre as nossas vidas. Muitas vezes o que está a faltar é nós tomarmos posse, é nós trazermos estas palavras como a verdade absoluta sobre a nossa vida. Então que nós possamos realmente declarar essas palavras, que nós possamos dizer: Senhor, essas são as tuas palavras. Sabe, as palavras de Deus, elas são decretos sobre nós. Eu li uma frase que dizia que palavras de homens são sementes, palavras de pessoas são sementes, mas a palavra de Deus são decretos. Palavra de Deus são decretos, é aquilo que Ele já determinou sobre as nossas vidas, é aquilo que Ele já decidiu e que Ele diz que é assim que vai ser sobre as nossas vidas, são decretos. Então nós podemos confiar nesta palavra, porque nós sabemos, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é a verdade. Jeremias, no capítulo 1 e no versículo 12, a Bíblia diz: porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. É isso que o Senhor diz. Deus tem feito promessas nesta palavra. Deus tem feito promessas à sua vida de forma personalizada. Deus tem falado através de profecias. Então, veja esta palavra sobre as nossas vidas. O Senhor diz: porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Tem uma outra versão que diz: porque eu cuido de cumprir a minha palavra. Homens prometem e homens falham, mas o Senhor vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. O Senhor, Ele é fiel, o Senhor não mente. A palavra dEle é a verdade. Então nós precisamos de desenvolver o hábito de citar a palavra de Deus, de declarar a palavra de Deus, de declarar as verdades de Deus sobre a nossa vida, declarar aquilo que Deus já disse sobre nós, declarar isso mesmo sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Sabe, nós precisamos começar a mudar a forma como nós falamos, nós precisamos começar a alinhar aquilo que nós falamos com aquilo que Deus fala. Nós precisamos de começar a concordar com aquilo que Deus fala com as nossas palavras.
Muitas vezes nós lemos uma coisa na palavra e nós viramos as costas e começamos a falar outra. Nós precisamos de começar a concordar com aquilo que o Espírito Santo fala sobre as nossas vidas. Alinhar. Tem um trecho de um dos devocionais que o pastor Elian escreve, que diz assim: toda a palavra que você declarar hoje e sempre, que estiver alinhada com a vontade de Deus. E se nós lemos a palavra, se a promessa está aqui, nós já sabemos que é a vontade de Deus, amém? Toda a palavra que você declarar hoje e sempre, que estiver alinhada com a vontade de Deus, brotará na sua vida e na vida daqueles a quem você profetizar. Sim, pelo poder da palavra, os milagres vão acontecer. Amém? Então, nós precisamos começar a alinhar, a concordar com aquilo que a palavra diz. Confessar a palavra é diferente de confissão positiva. Você concorda comigo? Quando nós confessamos a palavra é diferente do que quando nós temos palavras positivas para falar. Porque quando nós confessamos a palavra, há poder naquilo que nós falamos. Porque quando nós confessamos a palavra, não é aquilo que nós estamos a dizer, mas é aquilo que Deus já disse sobre as nossas vidas. Amém? Porque quando nós confessamos a palavra, são as verdades que Deus já falou, são os decretos que Deus já falou sobre as nossas vidas. Então é verdade, a tua palavra, ela é a verdade. A tua palavra é a verdade, é o que diz em João 17:17. Precisamos alinhar as nossas palavras, concordar com aquilo que o Senhor fala. A Bíblia em João, no capítulo 8, e o versículo 47. João 8, no capítulo 47, diz: quem é de Deus, vamos só ficar com a primeira parte. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus, e lembramos do versículo de Tiago, observa atentamente aquilo que Deus diz. Quem é de Deus pratica, quem é de Deus escuta, presta atenção, obedece, declara aquilo que a palavra já diz sobre a nossa vida. Então nós precisamos trazer essas verdades para a nossa vida. Nós precisamos trazer essas verdades para os nossos pensamentos. Porque a mente, ela é uma batalha que nós travamos na nossa mente, não é? A gente às vezes lê aqui as promessas e já logo vem os pensamentos. Mas será? A palavra de Deus é a verdade. E é por isso que nós precisamos de ler. Por isso é que nós precisamos continuar a ler. Por isso é que nós precisamos pedir que o Senhor possa colocar a sua palavra, a sua mente em nós. A palavra diz: mas nós temos a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Começa a declarar isso sobre a sua vida. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Então nós precisamos começar a encher os nossos pensamentos com a palavra de Deus, a nossa mente com a palavra de Deus, para que os nossos pensamentos, a nossa mente possa estar fechada para as mentiras do diabo, para as setas inflamadas que o diabo tenta e muitas vezes até coloca na nossa mente. Mas que a nossa mente ela possa estar completamente aberta para a verdade da palavra de Deus. Amém? Fechadas para as mentiras do inimigo e abertas para as verdades da palavra de Deus. Nós temos a mente de Cristo. A palavra de Deus, ela precisa de ser a nossa fonte. É nela que nós precisamos de ir e beber e nos saciar e nos alimentar e ir quantas vezes
forem necessárias, e isto é sempre, porque nós sempre precisamos, é ou não, dessa força. Então, por vezes, o que acontece é isso, nós lemos a palavra de Deus, nós estamos cheios da palavra de Deus, nós sentimos-nos com fé no momento em que nós lemos a palavra. E quando nós fechamos a palavra e vamos para os nossos afazeres, às vezes vem o diabo com um pensamento negativo. Às vezes vem um pensamento contrário àquilo que nós lemos. E por isso a importância de nós lermos. E lermos. E lermos. E lermos novamente. E declararmos. E continuarmos a declarar. E continuarmos a declarar até que as mentiras do diabo sejam apagadas na nossa mente pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há nesta palavra. Mateus, no capítulo 4, é com a palavra que nós vamos apagar essas mentiras que o diabo tenta colocar nas nossas mentes. Há poder na palavra de Deus, nos decretos que o Senhor já tem falado sobre as nossas vidas. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Então veja, quando Jesus ele é levado ao deserto e ele é tentado pelo inimigo, pelo diabo, o diabo veio e ofereceu uma série de coisas para ele. E nós vamos ver no versículo 4, Jesus, porém, respondeu. O que é que ele respondeu? Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Versículo 7. Ok. Respondeu-lhe Jesus, outra vez o diabo veio para tentar Jesus. Veio para oferecer mais alguma coisa. E Jesus respondeu o quê? Também está escrito. Palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. E no versículo 10, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás. Porque o quê? Porque está escrito. Veja que Jesus, o momento em que ele teve ali, aquele momento de tentação, onde o diabo veio sobre ele para tentá-lo, Jesus ele disse, está escrito, está escrito, está escrito, ou seja, o que a palavra de Deus diz é isto. A tua palavra é a verdade. Na Bíblia judaica tem uma palavra que eles traduzem, não que eu falo hebraico, atenção, ok? Mas foi só estudando, lendo. Na Bíblia judaica tem uma palavra para esta expressão de está escrito. Eles usam a palavra Tanakh, que quer dizer, veja e toma atenção a isto. Tanakh significa palavra divina, detentora de autoridade. Glória a Deus. Palavra divina. É isso que Jesus estava a dizer quando ele disse está escrito. Ele estava a dizer esta é uma palavra divina, detentora de autoridade, retira-te, Satanás. A autoridade na palavra de Deus. Tanakh. Está escrito. Palavra divina, detentora de autoridade. Efésios 6, ele fala que quando fala sobre a armadura de Deus, e uma das coisas que fala sobre aquilo que nós precisamos de ter na armadura de Deus é a espada do Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Fala no versículo 17, Efésios 6, 17. Então a palavra de Deus, ela é viva. Ela é de um Deus vivo. Ela é de um Deus que está presente.
ela é de um Deus poderoso. Ela é detentora de autoridade. Ela é uma palavra divina. Ela é um decreto de Deus sobre as nossas vidas. Que nós possamos dizer, está escrito. Que nós possamos dizer, Tanakh. Esta é uma palavra divina que é detentora de autoridade. Que as mentiras do diabo, elas sejam caladas. No nome de Jesus, nas nossas vidas, nas nossas mentes, e que aquilo que governe seja a verdade da palavra de Deus. E é por isso que é tão importante nós lermos e relermos e continuarmos a ler e a declarar e continuar a declarar a palavra de Deus sobre a nossa vida. Você pode dizer comigo, a tua palavra é a verdade. Diga mais uma vez, a tua palavra é a verdade. Diga mais uma vez, a tua palavra é a verdade. Deus vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Deus cumpre aquilo que Ele diz. Amém? Que nós possamos ser motivados nesta manhã, a que nós possamos pegar a Bíblia não como um livro que nós lemos quando nós temos alguma situação, não de uma forma religiosa que nós lemos a palavra, mas que nós possamos, cada vez que nós pegarmos a nossa Bíblia, que nós possamos fazer um compromisso de agarrar na nossa Bíblia todos os dias, para ler, para nos alimentar e para nós declararmos, Senhor, a Tua palavra é a verdade. Eu vou ler esta palavra como a verdade absoluta sobre a minha vida, sobre a minha vida. É esta voz que eu quero ouvir. É a Tua promessa, são os Teus decretos que eu quero ouvir, porque é a Tua palavra que é a verdade. Amém? Eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos nesta manhã e que você pudesse realmente pedir essa graça ao Senhor, que nós não possamos acreditar nessas mentiras que o diabo tem colocado na nossa mente, mas atenha-se às promessas de Deus nesta manhã. Atenha-se às promessas do Senhor nesta manhã. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é a verdade. Espírito Santo de Deus, muito obrigada porque o Senhor tem falado ao meu coração. E eu creio, Pai, que o Senhor tem falado ao coração dos meus irmãos nesta manhã, Senhor. O Senhor tem trazido a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra que é a verdade. A Tua palavra, ó Deus, que não pode mentir, Senhor. Essa palavra que nós lemos que ela é poderosa para salvar. Ela é poderosa para nos libertar. Ela é poderosa para nos curar na alma e no físico. Senhor, vem sobre as nossas vidas nesta manhã. Nós clamamos, Senhor, que nós possamos, ó Deus, Senhor, fazer esse compromisso, ó Deus, de ler a Tua palavra, de declarar a Tua palavra. Senhor, eu oro, Deus, tudo aquilo que tem nos impedido, ó Deus, de ter essa busca, essa intimidade com a Tua palavra, com a Tua verdade. Senhor, nós queremos declarar por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Sabe, muitas vezes o inimigo ele tem nos impedido ou impedido algumas pessoas de ler a palavra de Deus. Exatamente porque ele sabe que é a palavra de Deus que é a verdade. Então, quando nós falhamos em ler a palavra, nós não conhecemos a verdade. E o inimigo tem roubado isso de muitas pessoas. Senhor, nesta manhã, Pai, que o Senhor venha restaurar isso nesta casa, Pai. Que o Senhor venha restaurar isso nesta manhã, Senhor. Que todas as mentiras do diabo que sejam por terra. Que todas as tentativas do inimigo de fazer com que não leiamos a Tua palavra, elas sejam por terra em nome de Jesus. Porque nós sabemos que a Tua palavra é a verdade. Porque nós queremos conhecer, Pai, a Tua vontade sobre as nossas vidas. Porque nós queremos conhecer, Senhor, Pai, qual é, Senhor, a Tua palavra sobre nós. Quais os Teus decretos sobre nós. Aquilo que o Senhor já tem falado sobre nós.
Pai, no nome de Jesus, Pai. E nós dizemos, Pai, está escrito, Pai. Nós queremos declarar as promessas do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, Pai, sobre as nossas finanças, sobre a nossa saúde, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos filhos. São as tuas promessas, são as tuas verdades, essa verdade absoluta que nós queremos declarar sobre as nossas vidas. No nome de Jesus, Pai, sopra do Teu Espírito nesta manhã. Eu oro, Deus, que quando, Pai, nós lermos a Tua Palavra, Senhor, eu oro, Deus, para que haja revelação, Pai, daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, daquilo que o Teu Espírito quer ministrar às nossas vidas. No nome de Jesus, Pai, oramos, vem, Senhor, vem sobre nós, Pai. Nesta manhã, Senhor, Pai, a Tua Palavra é a verdade. Senhor, a Tua Palavra diz, Pai, que, Senhor, Tu velas sobre a Tua Palavra para fazê-la cumprir, Senhor, e aguardamos em Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor é fiel. Senhor, o Senhor cumpre a Sua Palavra. Deus, Tu cumpres a Tua Palavra. Senhor, Tu cumpres a Tua Palavra. Deus, o Senhor não é homem para que minta. O Senhor, ó Pai, a verdade está no Senhor. A Tua Palavra diz que o Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Senhor, sopra, Pai, vida em nós nesta manhã. Senhor, que seja esse caminho, ó Pai, que nós possamos seguir. Pai, que seja essa verdade que nós possamos seguir. Senhor, e que seja essa verdade que esteja, Senhor, enraizado, como diz a Tua Palavra, implantada, enxertada nos nossos corações, Pai. Senhor, que não possamos ser meramente ouvintes da Tua Palavra, mas que nós possamos praticar, que nós possamos obedecer, Senhor, sabendo, Pai, que essa Palavra é a verdade, que essa Palavra é poderosa para nos levar muito mais além do que aquilo, ó Pai, que nós pensamos, Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, desperta-nos nesta manhã, Senhor. Desperta-nos nesta manhã, Senhor. Pai, o Senhor tem falado, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, quer trazer avivamento sobre as nossas vidas. Que o Senhor quer nos avivar, Pai. Senhor, que este lugar, Pai, será um lugar de avivamento e nós queremos, Pai. Senhor, mas para isso nós precisamos não só ouvir, nós precisamos praticar, nós precisamos de ler a Tua Palavra, nós precisamos de ler as Tuas verdades, nós precisamos de obedecer, nós precisamos de mergulhar na verdade que é a Palavra do Senhor. Espírito Santo, vem nos encher nesta manhã. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou Marcelo.